Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre derivadas direcionais, né? Só voltando para contextualizar as coisas, mas a gente tem uma função que sai de um RP e vai para um RN, e a gente, lá no começo do curso, a gente falou que a gente queria estudar o comportamento aproximado dessa função, próximo a um ponto. E a ideia que eu passei para vocês foi de aproximar essa função por uma transformação linear. Agora, a gente viu que, na verdade, quando o domínio da função não é um R10, mas é só R, por exemplo, a gente consegue fácil calcular a derivada exatamente como a gente fazia no cálculo 1, porque todas as operações são feitas coordenada a coordenada, né? Então, soma de vetores coordenada a coordenada, diferença de vetores coordenada a coordenada, né? Dividir por um número, que é multiplicar por um escalar, coordenada a coordenada. O limite, ele é tomado coordenada a coordenada. Tudo é coordenada a coordenada. No final das contas, a derivada de uma função que vai de R em Rn, você pode fazer ele coordenada a coordenada. Você se imaginar que é uma função que diz a posição de alguma coisa ao longo do tempo, a derivada é a velocidade, né? É a variação da posição dividido pelo tempo. Você toma o limite, né, para ter uma velocidade instantânea. Então a gente pode deixar um pouco de lado essa coisa de transformação linear e tal, e tentar trabalhar só com funções que saem de R e vão para Rn, porque a gente consegue fazer a derivada dessas funções, e a derivada é um vetor, né? Que a gente faz os cálculos coordenada a coordenada. Então a primeira estratégia que a gente viu foi a seguinte: a gente pode falar de derivadas parciais, né? Como é que é derivada parcial? Bom, você pega essa função que toma 10 variáveis, né? Ou um vetor com 10 entradas, e aí eu posso fazer o seguinte: eu posso fixar todas as entradas do vetor A, e aí a notação fica ruim, fica cheio de A1, A2, A3 e tal, fica uma coisa horrível, mas você pode fixar todas as entradas menos uma e fazer essa uma variar com o tempo, né? Como se você tivesse, você foi num ponto ali e você estivesse caminhando só na direção do eixo X, e isso agora é uma função de R em Rn, porque as outras coordenadas todas estão fixadas. Então você podia fazer a derivada, como a gente faz para uma função que vai de R para Rn, você podia fazer para cada para cada variável dessa função f. Isso a gente chamou de derivada parcial, né? Então a derivada parcial era assim: põe tudo constante e varia só uma das variáveis. Aí é como se você tivesse com uma função de R em Rn e você faz as contas normalmente. Eu queria, inspirado nisso, pensar aqui numa outra estratégia para falar dessa mesma coisa, que são as derivadas parciais, mas é uma estratégia que vai acabar com essa coisa horrível aqui de você ter que ficar mencionando cada coordenada e tal. Como eu falei, é como se a gente estivesse lá no ponto A e andasse na direção do eixo X, na direção do vetor E1, andasse um ΔT. Então, na verdade, em vez de a gente escrever esse bando de coisa aqui, você pode escrever assim: é o ponto A mais ΔT vezes o vetor E1. E aí você faz a diferença entre esse e esse, divide por ΔT, toma o limite. Isso é a derivada parcial com respeito à primeira variável. Mas também é a derivada na direção do vetor E1. Isso aqui a gente chama de derivada direcional. Esse cálculo que a gente fez aqui não exige em lugar nenhum que esse vetor E1 seja de qualquer forma especial. Ele tem que
ele tem que ser um vetor aqui em R10, né? Pra você poder fazer essa conta aqui. Mas então, a gente poderia fazer essa mesma conta aqui para qualquer vetor V. Se você fixar um vetor V, eu posso chamar da derivada direcional na direção do vetor V como sendo esse limite aqui, ó. Então, a derivada na direção de V da função f no ponto A é o limite, quando ΔT vai para zero, de A mais ΔT vezes V. Então, isso aqui é como se você estivesse andando na direção V, com velocidade V, saindo do ponto A. E você quer ver qual é a velocidade com que essa função f varia, né? Então, por exemplo, você pode imaginar que você bom, tem essa função f, sei lá, pode ser uma função que, dada uma chapa metálica, porque, sei lá por que metálica, mas é uma chapa metálica porque a gente quer falar de temperatura. Assim, cada ponto dessa chapa tem uma temperatura, eu vou chamar isso de F, então de R2 em R, né? Então, em cada ponto da chapa tem uma temperatura. Como é que a temperatura da chapa varia? Ora, depende para onde você está andando, né? Se você está no ponto A, se você anda numa direção, a temperatura varia de um jeito. Se você anda em outra direção, a temperatura vai variar de outro jeito. Se você for na direção onde é mais frio, vai esfriar. Se você for na direção onde é mais quente, vai esquentar. Se você for na direção diferente, vai ser diferente. Então, tudo isso depende da direção que você está indo e depende também da velocidade, né? Não só a direção da velocidade, o sentido da velocidade, mas quão rápido você está andando. Então, a princípio, você está aqui na chapa metálica lá no ponto A. Cada ponto da chapa tem uma temperatura e você quer saber qual seria a taxa de variação da temperatura se eu fosse sair aqui do ponto A e andar com velocidade constante em cima dessa reta aqui. Essa reta é praticamente um R, né? É uma função, você está pegando a função da chapa e está restringindo a uma reta, ou seja, é praticamente uma função de R em Rn, né? Então, o que você vai fazer é substituir a função f por uma função desse ΔT aqui, né? Então, à medida que o ΔT vai mudando, a função vai mais. É uma função que pega um número, que é ΔT, e leva num vetor. É uma função de R em Rn, né? E essa você sabe derivar, então é isso que a gente está fazendo aqui. Isso é chamado de derivada direcional, né? Apesar do nome direcional, não existe nenhum motivo para você exigir que esse vetor V aí ele tenha norma 1. Motivos existem, né? Para mim não existe nenhum motivo plausível para você só tratar desse vetor V quando ele tem norma 1. Essa conta aqui pode ser feita para qualquer vetor V, inclusive o vetor zero, né? Qual que é a taxa de variação da temperatura se a temperatura não muda ao longo da chapa e você está parado? Aí a temperatura não varia, porque a posição não varia, mas é a taxa de variação na direção do vetor zero, tipo uma coisa assim, né? O nome derivada direcional é ruim, porque ele faz você pensar que é só direção, mas não a velocidade importa. Se você for andando daqui para lá na mesma direção, só que com uma velocidade maior, se você for andando mais rápido, então a função f vai variar mais rápido quando você estiver andando aí em cima, né? Bom, isso é então a derivada direcional, tem esse nome ruim, é como se fosse uma taxa de variação quando você está andando aqui no ponto A com velocidade v em linha reta, e aí você quer saber quanto que a função f varia. Isso é um artifício que transforma o seu problema de R2 em R num problema de R em R, e aí você volta para o cálculo 1, né? Lembrando que você não precisa fazer o contradomínio da função, não interessa muito, o domínio é que é o problema, né? E aí a gente está pegando o domínio e aí está transformando ele numa coisa de uma variável só e calculando a derivada. Essa é a derivada
direcional. Tá? É muito parecido com a derivada parcial, só que a derivada parcial é só na direção da base canônica. Né? A notação fica muito mais simples, olha só. Aliás, eu vou parar de usar esse ΔT e vou colocar só t. Né? Então é uma função que pega um número t e leva num outro número, que é a temperatura, ou leva num vetor. E aí você está variando o t e vendo qual que é a taxa de variação. Né? Isso é a derivada direcional, na direção v. Não é só na direção v, é uma velocidade v. Né? Exemplo, vamos fazer uma conta. Né? Vamos fazer uma conta. Então eu tenho aqui uma função de R2 em R2, pega duas variáveis, desculpa a minha letra, x, y, e leva nisso aqui, ó, x mais y e x vezes y. É um detalhe que eu quero chamar a atenção, é o seguinte, a gente usa para fazer as contas cálculo 1. Eu não estou nem um pouco interessado em saber se você sabe derivar funções complicadas, aí, funções difíceis. Então, em geral, o que eu quero saber é se você sabe o que é derivada parcial, como é que faz a conta. Agora, se aparece uma função complicada aí no meio, eu vou estar transformando isso aqui num problema de cálculo 1, né? E eu quero que a dificuldade não seja cálculo de uma variável. Então, as minhas funções vão ser sempre muito simples, certo? Bom, eu tenho essa função aqui, moleza. Eu tenho aqui um vetor velocidade, 2, 1, e eu quero saber qual que é a taxa de variação dessa função f quando eu ando com velocidade v saindo desse ponto aqui, ó, 3, 4. Então, o que você faz? Calcula o f de a mais tv. Então, a coordenada x vai ser 3 mais 2t. A coordenada y vai ser 4 mais 1t. E aí você substitui o valor da f. Em vez de eu escrever assim, deitado, eu vou escrever os vetores em pé, porque senão o papel não dá. Tá? Mas isso aqui é o resultado da função f. Em vez de eu escrever assim, deitado, eu escrevi em pé. Então aqui é x mais y e aqui é x vezes y. Né? O x é 3 mais 2t, porque a velocidade na coordenada x é 2t. O y é 4 mais t, porque a velocidade na direção y é 1. A velocidade na direção x é 2. Então o f de a mais tv é isso daqui. Isso aqui é o f de a. Você faz a diferença. Você vai obter isso aqui. 2t mais t. Esse corta com 3 e 4 aqui. 3 vezes 4 corta com 3 vezes 4 aqui. Aqui embaixo sobra 3t mais 8t mais 2t. E você divide tudo isso por t e toma o limite indo para zero, né? Então você vai ter isso daqui. Vai ser 3t e aqui embaixo vai ser 11t mais 2t ao quadrado. Dividido por t dá isso aqui. 3 em cima, embaixo 11 mais 2t. Agora você toma o limite quando t vai para zero. Perdão. 3, 11 mais 2t. Eu só cortei aqui t com t, sobrou esse t aqui. Você toma o limite quando t vai para zero, dá 3 e 11. Então esse é um jeito de fazer a conta. Vai lá e bota os valores na função e toma o limite. Ou faz a derivada dessa função aqui, né? Com t. Essa é a derivada dessa função com respeito a t. Bom, esse é um jeito. Na verdade, eu estou adiantando as coisas. Esse é um jeito. Você toma o limite conforme a definição, você substitui os valores e manda ver. Boa sorte. Tem um outro jeito. A gente não vai usar nenhum dos dois. Mas tem um outro jeito, uma outra forma de fazer, que é a seguinte. Eu posso, além da função f, pensar nessa função φ aqui, ó, que pega o t e me dá esse vetor aqui, ó, a mais tv. Isso, na verdade, é a função
que descreve uma pessoa ou qualquer coisa caminhando, saindo do ponto A, indo com velocidade v. Então, ao longo do tempo, em que posição que ele vai estar, né? Então, tempo menos 1, tempo 0, tempo 1, tempo 2, ele vai andando aqui. No instante t igual a 0, passa no ponto A, com velocidade v. Então, eu quero pensar nessa função φ, que dá essa posição ao longo do tempo, e no final das contas, calcular a derivada direcional com respeito a esse vetor v, é fazer esse limite aqui, mas essa função que entra aqui, ó, é a função φ, né? Então, no fundo, eu estou tomando o limite de f de φ de t menos f de φ de 0. Então, está aqui embaixo. F de φ de t menos f de φ de 0. Divide por t. Toma o limite quando t vai para 0. E essa é a derivada na direção do vetor v. Então, em vez de substituir essa coisa toda para tomar o limite, eu tomei essa função aqui, auxiliar, e escrevi esse limite todo aí, ó, como o limite dessa função aqui, ó, f composta com φ. Essa função aqui, ó, f composta com φ, né? Então, ficou f de φ de t menos f de φ de 0, ou seja, f nesse ponto aqui, f no ponto A, porque φ passa em A quando t é igual a 0, né? E aí no final das contas ficou isso, é essa função f composta com φ no instante t menos f composta com φ no instante 0 dividido por t. E essa função aqui, f composta com φ, é agora uma função de r em R2. Então, esse, na verdade, foi o artifício que a gente usou desde o começo para definir esse negócio de derivada direcional, que foi, a gente anda em linha reta, saindo do ponto A com velocidade v. Andar em linha reta, saindo do ponto A com velocidade v, é essa função aqui, ó, velocidade constante v. Então, a gente só está reescrevendo isso aqui com um pouco de notação, um pouco melhorada. E no fundo, o resultado dessa composição aqui é uma função que sai de R, o domínio disso é R, é o tempo. E a gente sabe derivar isso. Então, esse limite aqui é a derivada dessa composição no instante t igual a 0. Esse é um jeito de ver derivada direcional, né? Você pegou então a função φ que caminha em R2 ao longo do tempo, passa no instante t igual a 0 no ponto A e tem velocidade v constante. E aí você está vendo como é que a função f varia quando você caminha no domínio da f de acordo com essa função φ, né? Então, essa derivada aqui é a derivada direcional, saindo do ponto A, andando com velocidade v, né? E esse daqui você sabe fazer a conta. Uma vantagem aqui é que você pode primeiro fazer a composição e depois fazer a derivada, né? Quando a gente fez a conta aqui atrás, a gente já saiu calculando o limite, né? A gente não precisa do limite. A gente vai fazer a composição, vai ter uma função de t, e depois a gente faz a derivada. Então, no final das contas, a função de t é isso aqui, ó. Como é que deriva isso? Vai dar 2t mais t, 3t. Como é que é a derivada de 3t? 3. Né? Então, em vez de a gente fazer com limite, você usa esse artifício para transformar numa função que sai de t e vai para R2 e de lá é composta com f para calcular a derivada desse negócio aqui, que no final das contas é o que a gente fez, só que a gente não enfatizou esse ponto de vista, né? Então, a derivada direcional pode ser feita assim, você simplesmente, repetindo, você sai do ponto A, anda com velocidade constante v,
vai dar isso aqui, ó. E eu quero saber como é que a função f varia quando você faz isso. Isso é a derivada do ponto A na direção V. Esse nome de direção é ruim, porque na verdade é uma velocidade, né? Exemplo, o mesmo exemplo, eu queria só refazer a conta. A gente tem essa função f de R2 em R2 que pega xy eleva em x mais y e x vezes y. E eu tenho a função φ que anda em R2 saindo do ponto A com velocidade constante v em linha reta. E aí o que acontece é que a gente vai derivar essa função aqui φ de t. No fundo, uma coisa que eu queria que vocês observassem é que esse bando de número aqui eles na verdade atrapalham, né? É muito melhor você trabalhar com A e V e T do que com 3, 4, 2, 1. Olha como fica, né? É um bando de número. Mas no fundo, eu fiz isso daqui para mostrar para vocês que primeiro eu estou calculando a composição dessa função f com a função φ. Então passa a ser uma função que para cada instante de t de tempo me dá o valor da função f quando a partícula está nessa posição φ de t, né? E aí no final das contas eu vou ter essa função aqui, ó, 3t mais 7, 2t ao quadrado, 11t, 12. E agora eu derivo. Você sabe derivar isso. Você deriva coordenada a coordenada. Derivada de 3t mais 7, 3. Derivada de 2t ao quadrado mais 11t mais 12, 4t mais 11, né? Então, assim já fica bem mais fácil fazer a conta, que é você pega o caminho φ, compõe com a função f, e você tem agora uma função de r em R2 e você deriva. Essa é a derivada da função f saindo do ponto A e andando com velocidade constante v em linha reta. A derivada direcional. Certo? Então, derivada direcional é isso. Agora, só como último comentário, a gente fez o seguinte, a gente chamou esse carinha aqui de φ de t, e eu calcular f desse negócio aqui é calcular f de φ de t. Isso então é uma função composta. Isso aqui na verdade é calcular o valor dessa função f composta com φ no instante 0 mais t. Eu quero usar agora a derivada. A gente já tinha visto que essa derivada aqui, como o domínio é r, ela pode ser escrita assim, ó, como o valor da função no instante 0 mais t vezes a velocidade de variação da f, ou seja, t vezes esse vetor, mais um resto, né? Esse resto, ele depende de t e ele tem que ter aquelas propriedades boas do resto que eu não vou ficar mencionando. Essencialmente a gente quer que ele tenha derivada zero no instante t igual a zero. Mas o que acontece aqui, que precisa ser observado, é que esse vetor v é quem define, né? O vetor v define essa função φ, que é a mais tv. Então o a e o v definem a função φ. O a está fixado porque eu estou fazendo contas no ponto A. Mas quando eu escolhi o vetor v, eu escolhi essa φ. E essa representação dessa função aqui é isso. E esse resto é para essa função. Se eu tiver outra função, é outro resto. Então eu vou colocar um v aqui, ó, para dizer que é o resto quando você está andando com velocidade v. Certo? Então, no final das contas, eu vou substituir essa derivada aqui pela derivada direcional, que é a velocidade com que a f varia quando você anda com velocidade v. Então, o valor da f nesse ponto é aproximadamente o valor da f no ponto A, mais t vezes a taxa de variação da f.
Isso, aproximadamente. Aí, para não falar em aproximadamente, eu ponho o resto aqui, né? Em particular, quando t é igual a 1, a conta fica assim, ó, f de a mais v é igual a f de a mais a derivada parcial da f na direção v, mais um resto. Aqui o resto dependia do t e do v. Aqui eu tomei t igual a 1, então é um resto que depende de v, né? Isso daqui é praticamente o que a gente queria no começo do curso, que é aproximar a f no ponto A, dizendo assim, olha, se eu andar esse tanto aqui, eu vou ter o que eu tinha antes, mais uma variação, mais um resto, né? Só que a gente queria que essa função fosse uma transformação linear e que esse resto tivesse umas propriedades especiais lá de quando a norma de v vai para zero. Isso daqui dividido pela norma de v também vai para zero. Umas coisas que eu não quero ficar entrando em detalhe, mas o que eu quero mostrar para vocês é que agora com essas derivadas direcionais a gente pode aproximar a função f perto do ponto A quando você usa esse tanto aqui. E até o momento a gente tem essa conta aqui. Esse resto ele satisfaz uma propriedade boa para cada v, mas eu não sei se ele satisfaz uma propriedade boa com respeito a esse v. Isso tudo é o assunto da aula que vem. Então a gente quase chegou lá em conseguir aproximar a função f no ponto A. Quando eu faço um deslocamento, vai ser a f de a mais uma variação que depende do v, mais um resto. Certo? Bom, isso foi derivada direcional. E a aula que vem a gente vai falar dessa coisa de transformação linear e aproximar f por uma transformação linear. Essa função aqui, ela pega um v e leva num vetor, né? O a está fixado, o f está fixado. Para cada v eu tenho aqui uma variação. Para cada v eu tenho uma variação. Então uma pergunta que fica é: será que essa função que pega v e leva nesse vetor é uma transformação linear? Interrogação. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se esse resto aqui ele satisfaz aquelas condições, porque no fundo eu sempre posso escrever f mais qualquer coisa que eu quiser, mais um resto, onde esse resto é a diferença entre esse e esse. Então esse tipo de aproximação só é realmente útil se você impuser condições nesse resto aqui. E quando esse resto é um resto bom, que faz com que a função f de fato esteja sendo aproximada pelo valor da f de a mais uma transformação linear, quando isso acontece, eu vou dizer que essa transformação linear é a derivada da função f no ponto A. Mas isso é assunto para a aula que vem, eu não devia nem ter ficado adiantando muito. A aula de hoje é derivada direcional. Você tem uma função f que pega um bando de número e leva num bando de número. Você escolhe um ponto A, uma velocidade v, anda partindo do ponto A com velocidade constante igual a v e vê como é que a f varia. Que isso é uma função de r, que é o tempo, em Rn, né? Isso você consegue fazer tomando limites, fazendo diferença, fazendo produto, que é tudo coordenada a coordenada. Então vai ser uma derivada feita coordenada a coordenada, e aí você está de volta no cálculo 1. Essa é a derivada direcional.